Brown. 2, 3 e... Vai! Se a Desiree cortou meu ombro, você põe um musculoso pra mim aqui, tá bom? Pode usar o meu se você quiser. Vai! Musculoso, eu pedi. Vai que não tem bateria. Mentira, tem. Tá, então vai. Olá vocês que nos acompanham no blog Ciência Informa. Hoje eu tô aqui com o Bruno Galano, nesse novo formato de vídeo. Você gostou dos vídeos novos? Ficaram bonitos, né? Ficaram. Então, até você ficou bonito. É o meu primeiro. O cara falou que ia me deixar bonito hoje. Vamos ver, vai ser o teste final dele. Hoje a gente vai falar sobre placebo. É um assunto que a gente tem trabalhado dentro do grupo com algumas pesquisas. É um assunto sobre o qual as pessoas bastante se interessam, tanto no blog quanto por aí onde a gente vai dar aula. E o Bruno particularmente tem estudado bastante isso. Então ele está aqui hoje para a gente começar uma série de vídeos sobre placebo. Hoje esse primeiro com um aspecto mais histórico. Então conta pra gente aí de onde veio essa história dos estudos sobre placebo. Dá uma introduçãozinha. Na verdade eu tô forçando o grupo aqui a falar um monte de coisa de placebo, né? Então se vocês não estiverem gostando aí, se fodeu. Vocês terão uma sequência de placebo, tá? Vocês pulam pro último. Bom, na verdade é um tema, pelo menos do meu ponto de vista, bastante encantador, né? Porque o fenômeno placebo é extremamente intrigante, né? Do ponto de vista psicológico e fisiológico, né? Isso que atraiu o nosso interesse também, né? Ele vai além, obviamente, da nutrição, né? Aliás, ele nasce em outra área, né? Sim, a gente está emprestando essas outras áreas, o conhecimento do placebo dessas outras áreas, para entender um pouquinho o placebo na nutrição esportiva, onde ele é menos estudado de fato. Você me perguntou dos aspectos históricos, né? Se a gente for pensar historicamente, o placebo, o efeito placebo, né, já tem sido utilizado, explorado há muito tempo. Então, desde o século XI, por exemplo, nos rituais de exorcismo, e era uma época que existia uma guerra de religião muito grande, nos rituais de exorcismo, geralmente praticados pela Igreja Católica, não só pela Igreja Católica, né, aqueles que eram menos afeitos a esse tipo de ritual, né, tentavam desmascarar o exorcismo utilizando-se de instrumentos que não eram glorificados por Deus, por Jesus e assim por diante. Então, a gente vê isso nos filmes de terror, né? Para desmascarar. Você não gosta de terror? Eu sou fã, né? Então, para desmascarar a possessão que se apresenta ali, um falso profeta, um falso padre, apresenta, né, um instrumento que não é glorificado. Então, por exemplo, uma água santa que não é santa, um crucifixo que, enfim, é feito de 2 galhos, 2 madeirinhas ali, e desta maneira tenta acabar com a possessão. E isso era muito feito, né, nessa época, no século XI, uma maneira de tentar provar que o exorcismo não passava de charlatanismo, nessa briga de religiões. Já no século XIII, 2 personagens históricos da ciência, Benjamin Franklin e Lavoisier, são comissionados para acabar com o tal do mesmerismo. Então existe um médico alemão, Franz Mesmer, o descendente seu, né, da alemão. Meu olho azul entrega. E esse médico, Franz Mesmer, cria o que é chamado de mesmerismo, que é a cura através de objetos que são mesmerizados, né? Então, supostamente ele conseguia energizar de alguma forma, aqueles objetos. Esses objetos eram apresentados, tal qual no ritual de exorcismo, ao indivíduo que estava passando por alguma doença, com alguma patologia. Geralmente é uma patologia psiquiátrica, né? E esses indivíduos alcançavam a cura. Então o que esses 2 cientistas da época que foram comissionados fizeram? Eles apresentavam objetos que não eram mesmerizados e ainda assim conseguiam efeitos terapeuticamente relevantes, né? Tá aí o efeito placebo, nada mais do que isso, é você confiar que algo vai bem e o indivíduo uma exploração da sugestão, né? Da expectativa do sujeito ou da sugestão de um possível efeito. E aí a gente pode até começar a trazer isso um pouco mais para nossa área, quando você pensa em efeitos ergogênicos e coisas dessa natureza, que é um dos assuntos que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Sim, o efeito placebo ele cresce muito, o interesse médio científico cresce muito a partir da década de 50 só, Mimi, quando um médico publica um belo de uma revisão, mostrando que em 33% dos casos de cura terapêutica, de efeito terapêutico, estava o placebo ali. Né? Aliás, hoje isso tem sido estudado como uma possibilidade de intervenção, né? Sem dúvida, né? A gente vai chegar lá nessa série de vídeos, mas o que a gente queria falar nesse primeiro momento é que existe um histórico muito grande do efeito placebo. Embora as pessoas acreditem que o efeito da sugestão seja o mais importante, a expectativa, há outros fatores. Há outros fatores, e isso que é apaixonante, né? A gente está começando a investigar agora, e acho que dá tempo para a gente falar, por exemplo, do condicionamento. Sim. Nesse mesmo vídeo você quer falar? Ou deixa para o próximo? Ficamos para o próximo, então. Valeu, gente. Então,
né,